Olá! Hoje nós vamos conhecer essa casa aqui no interior paulista que a gente fez, a casa da Suzete e do Rodolfo. Vamos lá? Essa é uma pequena intervenção que a gente fez, mas que eu acho que cria um efeito grande, marcar a porta de entrada, né? Essa casa já estava pronta, tem esse lindíssimo painel de vidro que isso dá um efeito, né, trazendo essa escada escultural aqui. Então você coloca que você chega, você já vê esse detalhe. Quando chega à noite fica até mais bonito, porque tem os balizadores na escada, então cria um efeito de iluminação, né, nesses degraus bem legal. Mas eu queria chamar mais atenção ainda para essa entrada. Então, a gente decidiu colocar esses 3 vasos para marcar e trazer o olhar, né, da arquitetura para essa entrada, para marcar esse grande painel e essa entrada da casa. Hoje, o tour é nessa casa, aqui em Piracicaba. Essa é uma casa de 200 metros quadrados aproximadamente, 3 suítes, onde ela tem uma área social totalmente integrada, inclusive com a área externa. Quando o cliente comprou essa casa foi comprada pronta, né? Então nós mexemos muito pouco aqui em revestimentos e da configuração original dela eu vou mostrar um pouco que a gente mudou aqui. Uma das coisas que a gente fez foi remover a ilha anterior e a gente fez uma ilha bem mais generosa, bem maior, porque dentro do nosso layout, uma ilha maior seria mais funcional e também ela faria mais sentido na questão de proporção. A outra ilha era pequenininha e era estreita. Então, a gente criou uma ilha larga, de mais ou menos 1,40 m aqui de largura, para que desse lado a gente tivesse como se fosse um buffet e um apoio, né, para o bar, espaço para café e voltado aqui para a sala de jantar. Do outro lado é a parte do cooktop, né, e que atende aqui a cozinha. Toda a marcenaria foi projetada por nós. Essa bancada era existente, a gente só trocou a torneira, porque era uma torneira bem desproporcional com o tamanho aqui da bancada e também não era bonita. Então a gente colocou essa torneira super bonita, esse misturador. Espaço para geladeira a gente respeitou, a gente teve que respeitar, porque era o espaço que a gente tinha. Essa área social tem um pé direito alto, de 3,20. E para justamente trazer uma proporção e uma harmonia, né, para esse pé direito, para essa sala, a gente quis trazer esse móvel, a gente desenhou então essa estrutura aqui, né, primeiro para justamente acomodar a coifa de uma maneira um pouco mais discreta, né, e também para trazer um peso, né, para essa cozinha, uma delimitação também para esse espaço, porque ele é todo integrado aqui com as salas. Além disso, fica bem prático, você pode ter utensílios nessa prateleira, enfim, e fica também decorativo, né? Um detalhe dessa cozinha, ela tinha essa janela pequenininha, que eu acho até agradável para trazer luz para a bancada. Mas a gente tinha um corredor estreito aqui da casa, no recuo, e tinha um muro. Então a gente fez questão aqui de trazer o verde, para enquadrar o verde nessa janela, para ficar bem mais agradável à vista. Essa trepadeira, ela vai crescer e vai fechar esse muro. Para a sala de estar, na verdade é uma sala mista, né, de estar e TV nesse caso. A gente escolheu um sofá em L com as curvas arredondadas, uma poltrona giratória para esse canto aqui. E aqui no painel da TV, a gente decidiu trazer tijolo, um cimentício esse, misturado com a madeira.
A gente também desenhou esse rack, aonde tem os gavetões. E aqui a gente está usando uma tela metálica porque eu tenho o subwoofer acomodado nessa porta. Esse é o segundo imóvel que a gente faz para esses clientes. E a gente já tinha colocado os quadros do Léo Marino no outro apartamento deles. Quando eles vieram de mudança para essa casa, obviamente a gente considerou os quadros e integrou os quadros ao nosso novo projeto. Tem um detalhe aqui nesse projeto bem interessante que eu quero contar para você. Nesse ambiente integrado, olha como a gente delimitou os ambientes com essa parede. Primeiro a gente criou esse elemento todo na parede alinhado por cima. Então nós temos painel ripado, iluminado, então à noite cria ali uma iluminação gostosa. Depois a gente tem esse painel de tijolos. Depois a gente colocou essa persiana com esse efeito mesmo listrado. Então olha como ficou interessante, o ripado, tijolo, esse efeito listrado e depois a cozinha. Então todo esse desenho aqui nessa parede, ela setorizou, mas ao mesmo tempo enriqueceu enquanto solução de projeto de interiores. Esse aqui é um espaço preferido do nosso cliente. É aqui que ele faz os churrascos e comemora com os amigos. A gente trouxe essa solução, aliás, é uma solução que ele nos pediu. Uma TV, para enquanto ele está aqui em companhia, assistir jogos ou vídeos. E depois, quando você não quer que a TV apareça, é só fechar. Desse lado, os copos, todos à mão. Cervejeira, armário, máquina de gelo, mais armários. Essa churrasqueira já existia, mas aqui era muito mais simples o sistema. Então aqui foi revestido todo em inox, esse vão, e foi colocada uma nova churrasqueira. Nesse espaço, a gente trocou esse revestimento, era um revestimento estampado, eu vou colocar o antes aqui para vocês verem, e não existia essa ilha. Então a gente desenhou uma ilha confortável para que ele possa fazer o churrasco e usar essa bancada para fazer os cortes e para servir, e também para ter, né, os amigos aqui em volta. Embaixo da ilha a gente fez armários para as louças desse ambiente, e também para talheres. Essa bancada era existente, já veio na casa, então a gente manteve de novo a cuba, trocamos o misturador aqui. Desse lado a gente desenhou a ilha no mesmo acabamento. Aqui é um granito preto São Gabriel, também escovado, ele fica fosco e ele tem essas irregularidades. Para essa área externa, essa área da churrasqueira gourmet aqui, os clientes não queriam fechamento, então a gente optou em fazer um toldo vertical. É uma cortina transparente, aonde essa cortina tem a função de proteger da chuva. Essa casa fica no interior de São Paulo e aqui nessa cidade o clima é muito ensolarado. Então nada melhor do que aproveitar tudo isso, esse clima gostoso, para ter um ambiente na área externa. Nessa área externa, a gente tinha o deck bem menor. Então, a gente tinha o deck, vou mostrar para vocês, mais ou menos aqui, ó, nesse alinhamento que eu estou. A gente aumentou, a gente prolongou esse deck, mais ou menos 1 metro, 1,10 m, para crescer, para a gente ter um estar aqui bem mais confortável. Nós desenhamos essa mesa, então essa mesa pode ficar no tempo, as poltronas também podem ficar no tempo, né?
A única coisa é que ela tem uma capa, porque embora esse tecido seja um tecido náutico, bastante resistente à água e ao tempo, e também ao sol, a gente, obviamente, para proteção, né, no dia a dia, elas têm uma capa e depois eles tiram nos finais de semana para utilizar essa área. Essa casa, ela tem 2 entradas laterais de serviço. E essa lateral, a gente deixou ela bem bonita para que os convidados, quando eles fazem churrasco ou algum evento à noite, para que eles entrem por essa passagem aqui lateral. Então, a gente colocou umas pisadas aqui, transformou o jardim, aumentou um pouco o jardim, ele está crescendo ainda, né? Ele ainda vai ficar bem maravilhoso aqui e a gente criou essa passagem. A piscina já existia, a gente refez todo o jardim aqui de uma maneira muito simples e também utilizando parte das plantas já existentes. Nessa lateral de grama, a gente trouxe 2 espreguiçadeiras, que era um pedido também desses clientes, desse casal. E toda essa parede, a gente utilizou essas plantas para justamente, aos poucos, esse jardim, ele vai se desenvolver e esse muro vai fechar de verde. E para deixar esse estar protegido do sol e mais confortável, num dia, né, de calor e sol, a gente usou esse toldo aqui. Esse ele está na automação e a projeção dele é 3,5 metros, mas você pode pará-lo aonde você decidir. Essa casa tem um sistema de abertura dos vidros completo. Então, você pode integrar toda a área social interna com a área externa. Como solução para filtrar a claridade, fazer esse controle de iluminação, a gente usou as persianas motorizadas. Aqui a gente usou essa persiana preta. As pessoas às vezes têm medo de usar, né, o preto, mas nesse caso ela foi bem importante porque olha como ela controla a iluminação, mas ao mesmo tempo você vê a parte de fora. Detalhe logo na entrada que ficou faltando mostrar para vocês foi esse armário aqui. Aqui, dentro do nosso programa de necessidades, a cliente pedia um oratório, um cantinho para ela deixar a Bíblia dela, os santos que ela é devota. Então a gente criou esse canto aqui, esse oratório. Ele, na verdade, também ele esconde o quadro de luz. A gente retirou a tampa metálica e fizemos esse painel. Então, a gente aproveitou esse espaço também para armários. Então aqui é mais espaço de armazenagem, sempre usando o ripado, nesse caso, que é o padrão da nossa marcenaria da sala e de outros detalhes que nós estamos por aqui. E esse foi o tour pela área social dessa casa que a gente fez aqui no interior paulista. Curte, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve para o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos mostrar a área íntima dessa casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Te espero para o próximo vídeo.